Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Nossa equipe contém mais 2 pessoas, mas por motivo que nós já sabemos ainda não se encontram aqui, né? Nós vamos tratar sobre a inerrância das Escrituras, né? E baseado nas perguntas que o nosso professor nos fez, nós vamos tentar discorrer algumas respostas que nós pesquisamos, tá bom? Boa noite, gente, paz do Senhor. Irei aqui estar explicando essa pergunta, como vocês estão vendo, o que significa a Bíblia não contém erros, né? Então, nós trouxemos aqui para vocês alguns versículos da Bíblia que diz assim: Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido Teu servo este bem. Está em 2 Samuel 7:28. E em Hebreus 6:18 fala assim: A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Então nós vemos claramente na palavra do Senhor que Deus, Ele não mente, que tudo que está na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que foi revelado é verdadeiro e veio da parte do Senhor. A Bíblia ensina claramente que Deus não pode mentir, nem pode falar com falsidade. E os erros dos copistas? O livro, Quem Criou Deus, traz a afirmação de que os erros dos copistas eram minoritários e muito raros ao copiar o texto sagrado. Na maioria dos casos é possível saber pelo contexto ou pelo material de passagens paralelas qual passagem está errada, portanto, concluindo que em nenhum caso a doutrina da Escritura é afetada, né? Quando nós encontramos ali na Bíblia, em algumas traduções, alguns erros gramaticais, né? Nós não devemos dar essa importância assim ao pensar que a Bíblia está errada, porque esses erros gramaticais, eles não distorcem o contexto, eles não distorcem a palavra do Senhor. Então, como já disse aqui, a palavra de Deus, ela é pura, verdadeira e eficaz. Nós vamos falar um pouco sobre como lidar com aparentes erros. E aí nós temos aí quatro pontinhos onde a gente pode estar fazendo algumas observações. Lendo a Bíblia e criando intimidade com o texto sagrado. Esses pontos foi que nós retiramos do livro, das perguntas que foram feitas, e nós fomos discorrer em cima disso aí. Então, nós chegamos a essa conclusão que, para lidar com esses aparentes erros, nós temos que ler a Bíblia e criar intimidade com o texto. Também leitura em versões diferentes, a fim de reconhecer o contexto histórico, leituras paralelas. Também nós podemos dizer que a Bíblia ela é luz e guia para o nosso caminhar. E como pode ser um guia, sendo ele um guia, como pode ser inseguro, incerto? Então, se ele for inseguro e incerto, na verdade ele não é um guia. Se nós temos a Bíblia como nosso guia, luz, né, para o nosso caminhar, então ele não pode ser incerto ou inseguro. Então, se ele é inconsistente e contraditório, e como ele pode funcionar ainda até hoje, nos nossos dias, para nós hoje, como cristãos? Se ele é inconsistente e contraditório, como pode funcionar, né? Como pode ser um guia inseguro e incerto? Sendo assim, ele não seria um guia para nossas vidas. Então, se ela é incompleta, inconsistente e contraditória, como pode ser ainda a Bíblia a luz que guia os nossos caminhos? Então, nesse discorrer todinho, a gente percebeu assim, a gente fez muitas leituras, como todos fizeram. Então, a gente percebeu que o que vai fazer com que a gente tire essa questão de aparentes erros é fazer a leitura paralela, né? Fazer uma leitura paralela. Então, por sua própria natureza, as Escrituras, ela nos encoraja a abordar a Bíblia como um documento harmonioso, consistente e digno de confiança. Nosso dever como cristão é estudar diligentemente e com cuidado para não tornar-se
obcecado por alguns detalhes, perdendo de vista assim o quadro inteiro. Porque se nós formos focar em procurar defeitos, procurar erros aparentes, nós vamos acabar perdendo o foco da parte inteira da Bíblia. Bom, e agora nós vamos tratar sobre quais são os opositores da inerrância da palavra de Deus, né? Para começar, temos aqui o Jesus Seminar ou Seminário sobre Jesus. O Seminário sobre Jesus é um grupo que foi inicialmente formado por 30 pessoas, mas contém mais que 200, e eles se reúnem 2 vezes ao ano para debater sobre o Jesus histórico. Eles afirmam que é impossível que os evangelhos sejam historicamente corretos, pois eles registram coisas que não podem acontecer na visão deles, né? Tais como o milagre de andar sobre as águas ou o milagre da multiplicação. E também no livro que o Java deu para a gente ler, tinha lá falando da teoria da ressurreição de Jesus, que para eles não existe. Um dos autores lá, eles acreditam que Jesus foi enterrado numa cova bem rasa e os cachorros vieram, cavaram e comeram o corpo de Jesus. Então são teorias assim bem absurdas, né? Temos aqui também a teologia liberal. Rudolf Bultmann vê questões como fenômeno da natureza como justificativa para invalidar os milagres de Jesus. E aqui tem no artigo Voltemos ao Evangelho. Ele diz que como resultado da invasão do racionalismo no pensamento, né, entrou-se na teologia também. E eles chegaram à conclusão de que o sobrenatural não invade a história. A história passou a ser vista como simplesmente uma relação natural de causas e efeitos. O conceito de que Deus se revela ao homem e de que ele intervém e atua na história humana foram logo excluídos. E aqui nós temos a teoria das inspirações parciais. A teoria da inspiração parcial ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. E que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Porém, a própria Bíblia refuta essa teoria em 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda palavra é divinamente inspirada e apta para... Todo mundo lembra, E como reafirmamos essa doutrina hoje? Reafirmamos essa doutrina hoje, a preservação das Escrituras, apesar do tempo, a história é a mesma, o cumprimento contínuo da Escritura Sagrada. Nós vemos no Antigo Testamento, né, os profetas messiânicos, onde já falavam sobre a vinda, e aí nós vemos que se cumpriu, e hoje nós vemos que tudo aquilo que está na Bíblia está se cumprindo. Então esse é o cumprimento contínuo da palavra. E a transformação de vida que ela causou ao longo do tempo. Apesar da Bíblia, né, ser um livro bem antigo, mas até hoje transforma vidas, até hoje liberta as pessoas, né? E nós vemos exemplos de pessoas que buscam na palavra de Deus algo para debater, algo para falar que está errado, falar que não é certo, mas eles acabam crendo e se convertendo, né? Então, essa é a doutrina, né, que nós reafirmamos hoje, que ela transforma vidas. E amém. Amém. Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Não havia, nós agradecemos. A Bíblia registra erros e o registro destes erros são verídicos, fidedignos. Quando dizemos que a Bíblia não contém erros, não é que ela não registra erros. Eu acho que a maior parte da Bíblia Sagrada é registro de erros. Isso em teologia a gente chama de história da redenção. Se é uma história de redenção, por exemplo, de Apocalipse, Gênesis 3 diz que a terra foi amaldiçoada. Somente em Apocalipse 22 é que na terra não haverá mais maldição nenhuma. Então a história da redenção, ela envolve toda a narrativa bíblica
que é o plano salvador de Deus. Então, a Bíblia, em sua parte, em sua maior parte, ela registra erros. Mas esses registros são verídicos, são fatos, são fidedignos. Então, não contém erros, no sentido de que no conteúdo dela não há erros, ela não falha. Ela é de fato verdadeira naquilo que ela transmite. O adultério de Davi, o adultério não foi inspirado, mas o registro daquele adultério foi inspirado e por isso tem uma importância e lições para nossas vidas. Nessa parte que a gente estava falando, que foi sobre as contradições, observe lá que ele se refere muito à questão dos cegos de Jericó. Sim. Ele fala de Mateus, que ele fala que são 2 cegos, e Marcos ele fala que é um cego na entrada, e Lucas ele fala que é um cego na saída. E aí? Aí a gente fica assim, querendo saber, pelo que fala, é o seguinte, tem muito que conhecer a história, é a questão da leitura paralela. Você vai ter que fazer a leitura, tem que conhecer um pouco de arqueologia, porque depois eu li lá, o rapaz estava falando, o pastor estava falando que até então, no tempo desse, não tinha certeza que existia Jericó. Então, com a arqueologia foi que descobriram que existiam 2 Jericó. Possivelmente. Exatamente. E aí ele dá até essa ideia que talvez ele sorriu e disse, pode ser que um estava na entrada e outro na saída. Ou então também a questão que naquele tempo não se contava mulheres e crianças. Poderia ser um adulto, quando ele se referiu, e o outro poderia ser uma criança ou uma mulher. É isso aí que nós chamamos de aparentes erros. Recentemente eu preguei sobre o Domingo de Ramos. Todas as narrativas, todos os evangelhos narram o Domingo de Ramos. E somente Mateus fala que Jesus avisou para os discípulos: vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Desamarrem e tragam para mim, se dono perguntar, digam: o Senhor precisa deles. Mas os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, só foca no jumentinho. Porém, os outros evangelistas fazem uma observação que Mateus não faz. Todos os outros vão dizer que um jumentinho em quem não foi montado homem, que ninguém ainda montou. O que explica o fato de Mateus observar que ele estava com a jumenta, com a mãe. Era um jumento que ainda não... Entendeu? Então assim, não é que foi erro, é o foco do escritor. Aí nós vamos estudar em panorama do Novo Testamento para a gente perceber a perspectiva do escritor para que a gente entenda essa dificuldade. E é aí que vocês começam a entender o porquê que o curso é curso de formação continuada. Obrigado.